Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, que não tem conta no Twitter, declara-se retuitado. Pedro Mexia sente-se mecenas para evocar Belmiro de Azevedo e João Miguel Tavares confessa-se salazarento. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pelas mortes do empresário Belmiro de Azevedo e do músico Zé Pedro, havemos de evocá-los mais adiante neste Governo de Sombra, em que o Pedro Mexia quer criar o Ministério do Esplendor de Portugal. E acha que vai ter muito para tutelar nessa pasta, Pedro Mexia? Bom, vamos ver. Segunda-feira a eleição do Presidente do Eurogrupo. Temos o melhor futebolista do mundo. Temos também Secretário-Geral das Nações Unidas. Ronaldo do Eurogrupo. Sim. Temos o Secretário-Geral das Nações Unidas. Sim, e aparentemente a coisa está bem encaminhada, porque temos o apoio, ou melhor, tem Mário Centeno. Já vou falar do plural. Mas o apoio da França e da Alemanha, e portanto, a partir da votação está bem encaminhada. Parece-lhe prestigiante para o país que Mário Centeno, o atual Ministro das Finanças, seja candidato e, pelos vistos, com boas condições de vir a ser o próximo Presidente do Eurogrupo? Na verdade, a regra vale para qualquer um dos políticos e das figuras públicas que mencionaste, que é uma vitória destas, quando alguém é eleito para um cargo internacional, é bom para quem? Para ele é bom de certeza, evidentemente, no sentido que é prestigiante. Se alguém foi escolhido, mesmo que quando às vezes não ganhou por mérito, mas por exclusão de partes, como já aconteceu também, em alguns casos, o mérito é dele. Para o país é difícil, o país não teve mérito nenhum em particular. Raramente isso advém da grandeza do país. O Ghana não melhorou substancialmente com Kofi Annan à frente das Nações Unidas? Não, além do mais, se nós acharmos que... Alguém percebe política no Ghana? Não. Política no Ghana não contes comigo. Mas, supostamente, uma pessoa não vai para lá... Enfim, o Mário Centeno já levou o cachecol da seleção. Mas, se for Presidente do Eurogrupo, não pode ir com o cachecol. Ou seja, no sentido que a ideia de estar numa instituição não é representar o país, não é favorecer o país. Portanto, Portugal não tem nada a ganhar com isso. Agora, a dúvida é, e o Governo tem ou não tem a ganhar com isso? Supostamente sim. Porque é prestígio o seu Ministro das Finanças ter feito este caminho, em que as coisas correram bem em Portugal, e se vê agora reconhecido internacionalmente. Só que ele vai tutelar a própria instituição que os seus parceiros de esquerda criticam. Portanto, ele vai ser, basta dizer assim, ele vai ser, se ganhar, Presidente do Eurogrupo. O PCP é contra o euro, portanto, basicamente... Mas é a favor de grupos. É a favor de grupos, mas contra aquele grupo em especial. E mais a vitória, embora seja uma vitória com o apoio do seu grupo europeu, do socialista, acaba por ser uma vitória do bom aluno, ou seja, neste momento... Merkel e Macron, diz o Expresso, apoiam ou patrocinam... Ou seja, Centeno e por arrasto o governo português, ou pelo menos o PS, está a ser visto nas instituições europeias como um bom aluno do que é a política financeira e monetária, etc., da União Europeia. Há ironia nisso. Há uma grande ironia nisso e, portanto, é uma vitória, se calhar, do PS e de Costa. É difícil que seja uma vitória da geringonça, no sentido que os outros dois parceiros do governo não se reconhecem nem no estatuto que ele alcançou do ponto de vista europeu, nem no órgão a que ele supostamente vai presidir-se. Aliás, as reações, tanto do PC como do Bloco, são bastante tépidas, para não dizer mesmo desagradáveis. Portanto, é uma vitória bastante sui generis. Se Centeno acabar por não ganhar na segunda-feira, qual imagina que possa ser o prémio de consolação à imagem do que aconteceu quando
o Porto não ganhou a agência do medicamento. Claro. Quer dizer, em princípio vão instalar-lhe o Infarmed em casa. Por causa, antes de mais nada... O Ricardo dava jeito de ter o Infarmed em casa. Eu queria começar por dizer que estou rabugento, porque estou doente. Custa-me falar porque tenho uma faringite. E por isso, talvez fale menos do que é costume, o que só beneficia o programa. Mas, sim, eu concordo com tudo. Mas mesmo quando falas, dói-te? Dói, Portanto, sim. se eu te interrompo o raciocínio, é uma dor acrescida. Prejudicas-me, sim. Então... Ou seja, vai ser assim a noite toda, não é? Vai ser assim a noite toda. Mas Ricardo... Olha, vês, lá está. Rir também dá incómodo. Dá, tudo me incomoda. Estás com aquela tosse seca de cão, não é? E há Isso uma transmite-se, espécie de... não? Eu espero que sim. Então é falar para aquele lado. Sim, eu espero. Era a única coisa que me animava, era poder transmitir-vos a todos esta maleita. Mas, já me esqueci da pergunta. Agora, talvez o Infarmed em casa, sim, isso é uma hipótese, mas adaptando a Mário Centeno, talvez... O Infarmed já foi prometido ao Porto. Já foi para o Porto, não pode ser. E para ele devia ser uma coisa relacionada com finanças, talvez uma loja do cidadão, para ele poder fazer as coisas lá e tal, não ter que sair. Mas eu concordo com o Pedro, quer dizer, todos nos lembramos dos benefícios que tivemos quando Durão Barroso presidiu a Comissão Europeia, que foram... E agora fazia falta aquele som de grilos. Cri, só para sublinhar que realmente não existiram. Se o ministro português for eleito, parece-lhe mais provável que Centeno mude o Eurogrupo ou que o Eurogrupo mude Centeno? Miguel Tavares. Não, mas, pelos vistos, o Eurogrupo está a escolher Centeno porque acha que não é preciso mudar nada, porque ele está lá muito bem. Mas Centeno não é de Dijsselbloem. Pois, parece que não, mas a verdade é que ele está aí... Era bom que ele dissesse umas verdades sobre os holandeses quando chegasse ao Eurogrupo. Não é só isso, então e os famosos alemães que até lhes tremiam as pernas? Não, se bem se recordam, em 2011, Pedro Nuno Santos, não é? Que hoje em dia tem um papel importantíssimo na Assembleia da República, estava a fazer declarações bombásticas sobre a forma como se devia resolver a crise na Europa e como os portugueses não deviam pagar a dívida e se ameaçassem não pagar a dívida, até as pernas tremiam aos banqueiros alemães. Se calhar é esse agora o papel de Mário Centeno. Vai pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremerem. Ou se calhar não. E isso tem piada, porque ele, na verdade, é ele a ir para o ninho dos falcões. A pombinha portuguesa a ir para o ninho dos falcões. Mas tem dupla piada. Atenção, vocês estão a ver um lado da piada, não é? Que é esse, que é o Centeno ir tutelar um organismo que os seus parceiros de coligação abominam, etc, etc. Mas este organismo, vai convidar o chefe da vinda do diabo para o tutelar. Afinal, mais uma vez se demonstra que se calhar não é, quer dizer, não é a governação da perdição que se anunciava. Não foi, isso claro que não foi. Aliás, mas eu, de qualquer forma, como acho que Mário Centeno está a fazer muita asneira em Portugal, quanto menos tempo ele cá tiver, para mim melhor. Portanto, ele pode passar muito tempo lá no Eurogrupo. Mas não sou daqueles que acham que é um horror. Acho que faz ele muito bem ir para o Eurogrupo. É preferível ter lá um português do que outro e é prestigiante para o país. Fico muito contente dos portugueses ocuparem altos cargos internacionais. E são mais Ronaldos pelo mundo. São mais Ronaldos pelo mundo e tanto jeito que têm dado. Entregamos então ao Pedro Aliás, Mexia. porque o verdadeiro está numa seca de golos terrível. Pode ser que seja Centeno que comece a faturar. Pedro Mexia fica com a pasta de Ministro do Esplendor de Portugal e temos esta música de fundo, que é o Ricardo a acompanhar ao... Sim, Tens de fazer o hino a tossir. Faringe? É faringe. Pronto. Minha faringe está... o instrumento faringítico a acompanhar em fundo este programa. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai ter que falar um bocadinho mais. Vai ser Ministro da Cambalhota. Que habilitações é que considera que tem para tutelar para esse cargo? Neste momento nenhuma, Carlos. Neste momento nenhuma. Gostaria de estar em posição fetal debaixo de mantas. Mas a fazeres a conchinha? Pá, tanto faz. Pode ser até contigo. Queres fazer uma conchinha comigo? Faria uma conchinha com muito gosto. Muito gosto. E quem é que ficava com o bracinho por baixo? Tanto faz. Suspeito que sejas muito quentinho. Já viste? É o tipo de coisa que os participantes da quadratura nunca dizem uns aos outros. E devem ser. Exato, devem ser quentinhos. Por acaso, sim, acho que sim. Todos eles são assim rechonchundinhos. Devem emitir bom calor. Bom, estamos a exasperar a nossa plateia. O que se
passa então nesta Vasta cambalhota? plateia, porque isto hoje está vastíssima. muito Está cheio de composto. gente, ainda por cima com um pinheiro, coitado. Eu temo que Se calhar é isso. Se calhar é por causa do... A essência do Pinheiro afastou as pessoas para os lados. Não, coitadinhas, aquele lado, o lado esquerdo está mesmo muito apinhado. Pois está, sim senhor. Está, sim, senhor. Bom, vamos então à ordem de trabalhos. É melhor. Ministra da Cambalhota. Eu quero ir dormir. O que aconteceu E vê-se foi que... a tutelar toda e qualquer cambalhota ou só um tipo de cambalhota muito específico? Só cambalhotas iguais acho que ocorreram no Parlamento no outro dia. Portanto, o que aconteceu foi que o Bloco de Esquerda fez uma proposta para taxar empresas como a EDP Renováveis, que têm, como eu não vi esses números desmentidos por ninguém, portanto, têm apenas 12% do seu negócio em Portugal e têm 20 e tal % dos seus lucros em Portugal. Há alguma coisa estranha aí, não é? Aquele negócio é subsidiado de várias maneiras. E, portanto, e está a ter, pelos vistos, lucros. Os investimentos já foram amortizados várias vezes, como dizia a Mariana Mortágua, e, portanto, era simplesmente justo que empresas nessa... Eu estou-me a aborrecer a mim próprio. Era justo que empresas, nessas circunstâncias, contribuíssem, não é? O PS disse que sim, senhor, na sexta-feira, e depois disse que não, senhor, no sábado. Na segunda-feira. Na segunda, sim. Não interessa, eu tenho faringite. E, portanto, isso foi divertido. Eu percebo que... Já percebe-se... Quer dizer, disseram-se várias coisas. Já disseram-se, é incrível, não sei o quê, temos um contrato com esta empresa privada. Não é exatamente privada, não houve uma privatização da EDP, já falámos aqui disso, houve uma nacionalização da EDP pelo Estado espanhol. É mais isso, desculpa, espanhol, pelo não, Estado chinês. Sim, pelo Estado chinês. Foi mais isso que aconteceu. E depois, a gente olha para os conselhos de administração da EDP, que são vastos, mais os conselhos consultivos, mais os conselhos... Há conselhos para tudo na EDP, e vê ex-ministros do PS, ex-ministros do PSD, ex-ministros do CDS e um senhor chamado João Manso Neto, que tem a aparência física que eu costumava atribuir às pessoas que a minha avó dizia que me vinham obrigar a comer a sopa. É body shaming. É. Mas e então? Mas ele merece. Há espectadores a googlar, não é? Eu tenho faringite. Não, mas João Manso Neto é uma pessoa que depois de nós vemos nunca mais esquecemos. Nunca mais não é aquela pessoa que a gente diga, ai, quem é esse? Não. Atenção, não é, acaba por não ser body shaming porque João Manso Neto escolhe ter aquele visual. Sim, exatamente. Atenção, ele escolhe ter aquele visual. Não é, não. E, portanto, eu acredito que todo esse conjunto de pessoas tenha assustado o PS. A taxa, de acordo com o Bloco de Esquerda, podia vir a render mais de 250 milhões de euros. Certo. E o Bloco achava que isso era uma forma de poder baixar a fatura da eletricidade. O que é que lhe parece que o PS deu a tal cambalhota? O PS deve ter dado a tal cambalhota, primeiro, porque vários amigos e conhecidos seus da EDP lhe devem ter passado o fim de semana a pedir a cambalhota. Segundo, porque, ao que parece, eles ameaçam processar. É o tipo de coisa que eles fazem. Não é sensível a esse argumento de que havia contratos assinados e que podia acontecer aquilo que aconteceu com os swaps, ou seja, o Estado português acabar por gastar mais nos tribunais do que aquilo que receberia com esta taxa? Sim, apesar de tudo, em Espanha eles têm feito mais ou menos a mesma coisa e têm... Acho que até agora perderam um processo lá em Espanha, mas parece-me que têm ganho. Quer dizer, também não acompanho tanto a Espanha como o Ghana. Mas enfim, mas eu percebo isso, sim. Percebo que haja... este contrato é uma delícia de contrato. Portanto, mais uma vez, parabéns a quem o assinou. O que se estava era a tentar moralizar um bocadinho a pouca vergonha. Mas, pelos vistos, não é possível. É pena. Os socialistas tiveram mal na primeira ou na segunda votação, João Miguel Tavares? Nas duas. Então. Eu voto nas duas. Não, tiveram mal na primeira. Eu admito. Deviam abster-se em ambas. Não deviam se abster em ambas. A questão o primeiro ponto é, faz ou não sentido aquela medida dos 250 milhões? Essa é a pergunta. Okay? Eu, como não sou especialista em direito, admito que o argumento da litigância seja um argumento forte, que depois, aí pelo vão da escada, foi aquilo que passou,
como razão principal para António Costa se ter oposto ao negócio. O problema é que o PS alega vários argumentos. Exatamente. Carlos César disse que era uma medida que tinha que ser um pouco melhor estudada e que a primeira votação foi uma votação ainda para aquilo ser melhor avaliado. Foi antes dos SMS. Exato. Todos nós acreditamos nisso. Aliás, os jornais disseram... Quem é que nunca firmou um acordo à sexta-feira e depois, durante o fim de semana, se lembrou de 17 boas razões para, na segunda, o violar? É até um acordo verbal, às vezes. Exato. Estás a pensar nisso. Tô. A questão ali é, eu até posso admitir que a medida seja problemática. Okay? Admito problemática no termos dos litígios, porque de resto, qualquer contrato que tenha sido assinado pela EDP, qualquer coisa que venha desde os velhos tempos do nosso passado socrático, eu acho que o país devia levar aquilo a sério e passar a pente fino tudo. Isto é muitas vezes muito pouco falado, mas quando nós andamos aqui a chatear o Sócrates e nós falamos de um ex-primeiro-ministro que está acusado de crimes de corrupção, em que basicamente vai tudo, está o Grupo Lena, o TGV, a PT, o BES, não há nenhuma boa razão para hoje em dia um português não duvidar que tudo o que foi assinado, nomeadamente com EDPs, seja uma coisa completamente limpa. Não há razão para acreditar nisso. Se o país se levasse a sério, devia estar, tendo em conta as suspeitas que recaem sobre o nosso passado, devia estar a passar tudo a pente fino. Agora, eu não tenho dúvidas que sejam contratos leoninos daqueles que ainda por cima são decididos lá fora, nem sequer não é nos tribunais portugueses. Estas coisas geralmente vão para tribunais lá de fora, tribunais internacionais, onde o Estado português pode perder. Admito que sim. Mas se assim fosse, convinha que o PS já soubesse isso antes de ter assinado aquele acordo. Portanto, esse é o primeiro erro. É porque essa questão vem à baila recorrentemente. Sim, não é propriamente uma novidade. Não é propriamente uma novidade. Agora, se disseram ok, mas quem disse ok ainda por cima não foi só o Pedro Nuno Santos e o Parlamento, parece o próprio Secretário de Estado da Energia, mais uma vez, achava aquilo bem. O Secretário de Estado da Energia. Os Secretários de Estado da Energia são as pessoas que menos mandam na energia em Portugal. Porque rapidamente ou saem pela porta do cavalo, ou pelos vistos não têm poder nenhum. Aconteceu no governo PSD-CDS. No governo PSD-CDS. Aconteceu agora, pelos vistos, este senhor do PS tentou convencer António Costa e não conseguiu. E a partir daí cai com um enorme estrondo um acordo como este. E aí a extrema-esquerda diz, e com razão, mas o que é isto? Então não estamos aqui a concordar e agora os senhores roem a corda à 25ª hora, e têm toda a razão. É curioso recordar que toda a gente dizia no início que os problemas da geringonça iriam ser motivados porque esses extremistas, enfim, têm a mania de espetar a faca nas costas e tal. Curiosamente, a primeira vez que alguém faltou com a palavra foi aquele partido não sabes verdadeiramente. Sensato e moderado. Isso aí não sabes verdadeiramente. Acho que foi uma coisa muito explícita, mas quando António Costa vem para a frente das câmaras da televisão dizer não que está com uma faringite, mas que está muito cansado, não é? Foi a expressão deles. Foi estranha aquela frase dele. Às vezes posso sentir-me cansado, sim, mas continuo com ganas. Exatamente, mas não foi só cansado, porque eu tinha um advérbio de modo lá pelo meio, era muito cansado, não era extremamente cansado, mas era mesmo muito cansado. Isso é estranho ele admitir isso, ou seja, eu me imagino que possa haver muita facada em bastidores que o PS, por bem e com razão, não vem cá para fora queixar-se. O Bloco de Esquerda acusou o Governo de deslealdade, sobretudo porque negociou o assunto com o próprio Ministério da Economia, sim, como já sublinhou João Miguel Tavares. Que estragos é que isto pode vir a fazer na geringonça, nos últimos 2 anos da legislatura, Pedro Mexia? Eu, nesta fase, acho que não há nenhum estrago que possa pôr em causa a geringonça, simplesmente porque se passou uma coisa que eu, no princípio do governo, da formação do governo, não tinha a certeza, ou do apoio parlamentar, não tinha a certeza que acontecesse, mas que aconteceu, que é, o eleitorado está contente. O eleitorado socialista está contente, o eleitorado do Bloco está contente e o eleitorado do PC está contente. Aliás, o Jerónimo de Sousa deu agora uma entrevista em que lhe perguntava se sentia descontentamento nas estruturas locais e se o PCP tinha sido prejudicado por causa da geringonça nas câmaras, e ele disse que não, e enfim, pode acontecer que sim, que ele diga que não, mas ele disse que não, que pelo contrário, que não foi por aí que as coisas correram mal. Portanto, agora, é de facto esse delay de fim de semana é que é preocupante, porque nós todos nos lembramos, por exemplo, do ministro Álvaro Santos Pereira,
e da questão do lobby da energia e de ele ter feito aquelas... Portanto, o ministro do PSD, da área do PSD, e de ele ter batido com a porta e ter feito aquele libelo contra o setor da energia, que é um setor com o qual nós, à partida, antipatizamos por duas razões. Por um lado, pela sua situação monopolista, e em segundo lugar, pela fatura energética, que é bastante alta e às vezes incompreensivelmente alta. Agora, a reação do PS nesse fim de semana não só é mau com voltar a palavra atrás, como porque dá várias alternativas pelas quais, das motivações, que é, uma diz, bom, é porque íamos ser processados, o Estado português ia ser processado. Mas isso, em inúmeros negócios, nomeadamente dos anos de Sócrates, isso foi alegado, alegou-se essa razão e nunca o Estado se inibiu de fazer isso. Portanto, isso duvido. Depois a outra é, bom, mas isto pode ofender, pode alienar futuros investidores que são acionistas da EDP. Bom, francamente, acho que isso é uma maneira muito pouco séria de tomar uma decisão do Estado. Não vamos tomar uma decisão que achamos benéfica para o erário público e para o interesse nacional, porque alguns destes senhores podem ficar zangados connosco. Isto é um argumento muito sério. E depois, no dia seguinte... E é muito socialista. E além de não ser particularmente socialista. Mas, sobretudo, não se pode dar duas palavras e mudar a palavra com dois argumentos diferentes. Ou é um, ou é o outro, ou se calhar é um terceiro que não se pode dizer. No dia seguinte já havia jornais a dizerem que investimentos na ordem dos 400 milhões já tinham sido cancelados. O que é extraordinário, porque são acionistas mesmo muito atentos à vida parlamentar. Rapidíssimos no gatilho. Rapidíssimos no gatilho. Já tinham descoberto, espera aí, o quê? Na sexta falou-se sobre o quê? Então, espera, estes 400 milhões já ninguém os vê. Extraordinário. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Cambalhota. Agora é a altura de o João Miguel Tavares se tornar ministro do frame, com manipulação ou sem manipulação, João Miguel Tavares? Caso com manipulação, como é evidente. Não é? Quero falar de uma polémica que agitou os bastidores do futebol esta semana, ainda antes do Porto-Benfica, um outro Porto-Benfica, mas em vídeo, que começou com uma acusação de manipulação de umas imagens televisivas. Sim, é uma jogada polémica que houve no jogo do Porto com o Desportivo das Aves, ainda antes destas polémicas todas no jogo com o Benfica, mas em que o Danilo parece que é tocado na área e depois há um vídeo que o Benfica coloca no Twitter. Isto não é o prolongamento? Não, não é. E já se vai perceber porquê. Mas em que o Danilo aparentemente é tocado nas imagens, digamos assim, não manipuladas, e depois nas imagens não manipuladas, aparentemente é um frame que foi retirado. Das imagens que eu vi, até a CMTV teve lá a explicar que era a frame 7, retiraram o frame 7 e o frame 6 foi... Não, retiraram o frame 8 e o frame 7 foi repetido duas vezes e, de facto, aí parece que a biqueira da bota já não toca no joelho de Danilo, mas toca diretamente na bola. E depois, a partir daí, mais um charivari inacreditável. E isto está a atingir um nível, porque eu, na verdade, estou-me nas tintas para a polémica da frame. Talvez voltando à EDP rapidamente, Eduardo Catroga tem uma palavra para esse tipo de situações. Pois tem. Não é? Tem, sim. Qual é a palavra? Tem a ver com... Eu acho que deve só com I ou com E, dependendo das opiniões. Digamos que é... Sim. Isto passa antes das 10 da noite. Lembras quando Eduardo Catroga disse que se estava a discutir... Uma coisa muito específica. Exatamente. Exatamente. Era outro nome para cabelos certo. que crescem mais a sul. Vai ser até pior, pá. Não é nada, é uma excelente... Cabelos que crescem mais a sul. É uma excelente paráfrase para quem está com faringite. Sim. Houve entre pessoas que estão com faringite, eu acho que é das melhores paráfrases que eu acho que sim. Mas o que se passa aqui, o que eu quero verdadeiramente não é falar da polémica neste lance, mas é para perceber o nível de picuinhice a que se chegou. E isto atinge quase um nível delirante de filme feliniano. Mas em muito, muito mau. E eu dou por mim que gosto de futebol, cada vez mais eu não quero ter nada já a ver com isto. E eu estou sinceramente empenhado em formar a associação dos gajos que só querem ver bola em paz.
Isso dá um bom acrónimo? Não tentei, mas não sei, escreve lá isso. Olha, o gajo com faringite. Conta ou não conta? É melhor... A associação dos gajos que só querem ver bola em paz. É porque... Não dá para pronunciar. Não dá para não. Eu também acho que são demasiadas consoantes. que sabe. E eu acho que essas pessoas existem. Trabalhada. Isso tem que ser melhor pensado para dar um... Mas eu acho que essas pessoas existem, não é? Porque quem toma conta do espaço público... Quem toma conta do espaço público são pessoas do Porto, do Sporting e do Benfica, muito vocais e que parece que dão excelentes audiências. Mas eu cada vez mais acredito que há uma maioria silenciosa para quem o estado atual do futebol português está a ficar genuinamente insuportável. Eu já não consigo ver programas de debate futebolístico. Eu tenho vergonha de ser do mesmo clube de Pedro Guerra. Genuinamente, tenho vergonha. E isso é uma coisa... Que me deprime genuinamente. Este concubinato que hoje em dia passou a existir entre programas de futebol e os novos diretores de comunicação dos clubes. Uma moda que até começou no meu clube, de certa maneira, com o João Gabriel. Mas João Gabriel, hoje em dia, ao pé dos outros, já parece um senhor... Pessoas que eu me habituei a respeitar. Eu li ao Francisco J. Marques, quando escrevia no Público, olha, eu gostava de o ler. O Nuno Saraiva tinha um percurso respeitável pelo Expresso, pelo DN, e agora ver aquelas pessoas a fazer aquelas figuras na televisão é uma vergonha para a minha profissão, genuinamente, a pensar, mas como é que estes tipos foram jornalistas? E agora estão ali, parecem que nem paus mandados ao serviço dos clubes. Eu olho para aquilo que é o futebol português hoje em dia e no meio daquilo, claro que Bruno Carvalho com aquela postura vai infectar e ainda tudo isto mais, mas eu não quero que isto seja uma questão de Benfica, Sporting, Porto. Eu sou do Benfica, mas hoje em dia olho para o futebol português e o Pinto da Costa parece um gentleman agora. O Pinto da Costa parece um gentleman do futebol português. O que é isto? Eu só quero ver bola. Ainda outro dia estava a ver um Facebook, estava a passar um vídeo do Thierry Henry, lá em Inglaterra, tipo esses países civilizados, a explicar como é que o Guardiola montava as equipas e qual é que era o papel dele quando jogava no Barcelona e como é que não podia... E estavam a utilizar a televisão para isso. Mas sem recurso a frames? Não, com recurso a boas frames, de facto. Com setinhas nas televisões a explicarem a tática, a explicar o fascínio que é o futebol, a dizer, é aquilo, pá. Porquê é que vocês devem estarem fixados no joelho do Danilo? Não estão fixados na maneira como o Jorge Jesus realmente organiza as equipas. Como é que o Rui Vitória... Por amor de Deus, eu só quero ver futebol. E eu acredito que haja pessoas lá em casa que queiram fazer parte da Associação dos Gajos que só querem ver bola em paz. Lá em casa e aqui, se calhar, porque estão a destruir o futebol. Estão a destruir o futebol português. Que está a deixar de ter gozo. Eu vejo-me em vez... já não quero ver futebol. A minha mulher acha que eu estou preocupado. A minha mulher acha que eu estou com faringite. Pedro Mexia, vai aderir à associação? Eu não estava cá esta semana e vocês mandaram-me links dos temas e eu comecei a ver esta coisa do frame. Comecei a ler o que é que se tratava e fechei a página. Porque é assim, há grandes discussões importantes sobre frames na história do século XX, por exemplo, as imagens da morte do Kennedy. Se há ou não um segundo atirador, de onde é que vem a bala. E há documentários inteiros que vão frame a frame a discutir se a bala podia tentar para um sítio. E aquilo tem consequências, porque se havia um segundo atirador, havia ali uma conspiração. Mas tratava-se do homicídio do Presidente dos Estados Unidos. Um assunto ligeiramente mais relevante para discutir frame a frame. Agora, eu concordo absolutamente com o que diz o João Miguel. Acho que a maioria das pessoas, acredito eu que seja a maioria, espero eu que seja a maioria, não se reconhece, já nem digo nos debates, já não se reconhece sequer nos representantes dos seus clubes. Eu certamente, com muito poucas exceções, e de repente nem sequer me lembro de nenhuma, mas é capaz de haver, não me reconheço. Acho que aquilo é... Acho que se tentou, a partir do momento em que foi introduzida uma grande animosidade no futebol português, cada clube foi atrás para piorar a situação em vez de sair desse jogo. Mas ainda pior que isso, que eles aproveitam isto para esconder as próprias insuficiências. Percebes? Isto tornou-se uma coisa completamente perversa. Cada vez que um clube está mais em baixo, vem esta enxurrada de lama, que é uma coisa nojenta. Basta dizer o seguinte, as pessoas, não há praticamente memória de debates políticos em Portugal, onde se fala, enfim, do nosso futuro enquanto país, em que as pessoas, por exemplo, se levantem da mesa e se vão embora. Os programas de futebol é de 15 em 15 dias. Ou seja... Aquilo que leva as pessoas
ao delírio e à raiva. Não tem conta os programas de futebol em que pessoas se levantaram e foram embora. Não me lembro em legislativas de algum deputado ou algum candidato se levantar e ir embora. Portanto, significa que o futebol é mais importante para a nossa vida do que a política. E isso realmente é bastante doentio. E eu, como o João Miguel, como todos aqui, e se calhar o público, adoro futebol, do apito inicial ao apito final. O resto, francamente. Será que já foi mais fácil gostar de bola, Ricardo Araújo Pereira? De facto, já foi. E eu lembro-me de uma vez a ERC ter repreendido o canal Sexy Hot. Exato. Exato. Porque... Para falar em pornografia. Exemplo. Sim, porque dizia... a ERC repreendeu o canal Sexy Hot dizendo a programação nacional está apenas em 30%. Ora, nós gostaríamos que a programação... Mas já como é que se sabe que é nacional? É preciso esperar algum tempo até ouvir os diálogos. Exatamente. Eles andaram a fazer esse estudo e aquilo era, de facto, uma abordagem à pornografia. Era uma abordagem à pornografia. Vais falar com o conhecimento de caso. Isso é inquietante. Não precisas que falem, pá. O porno português, de facto, é assim como o futebol português. Eu lembro-me desse comunicado Parece da sempre ERC. filmado no CEF. Assim como, mas pronto, Não, deixemos isso. Mas quê? Dizem-me. Está bem. Não, para mim é para um amigo. É para um amigo, exatamente. Bom, às vezes até tem aquela pátina não é? De filme caseiro, digamos assim. Sim, gosto muito. O problema é que não é só ter pátina de filme caseiro, é que nunca consegue deixar de ter essa pátina. Pois eu sei, mas sabes que eu com esse tipo de cinema é como a mousse. Eu gosto dele caseiro. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Mas o que acontece então é que eu lembro-me desse comunicado da ERC e esse comunicado da ERC deixou-me perplexo, porque eu nunca tinha visto uma conversa sobre pornografia que me fizesse bocejar. E era o caso ali, porque 30% apenas, não sei o quê, havia percentagens, enfim. E aqui o que se passa é exatamente isso, é conversa sobre futebol que repele as pessoas do futebol. Esta história do frame, a semana toda eu fui ver, quando o João Miguel mandou o tema, fui ver e era então, parece que falta ali um frame. E depois outros dizem, não, é compressão, aquilo foi comprimido para ir para... Porque é o formato do Twitter, o Twitter recebe o vídeo... Epá, que aborrecimento! A minha questão é... mesmo do meu próprio clube, a comunicação do Benfica parece-me um desastre. Quem está à frente da comunicação do Benfica, não sei se se lembram quando José Sócrates quis anunciar ao país que estávamos na bancarrota, a televisão maldosamente ligou um bocadinho antes para o sítio onde ele ia discursar. E ele estava a fazer assim, Luís, está melhor assim, é melhor assim, ou é melhor assim? Luís, esse Luís, a pessoa chamada a dizer se a notícia da bancarrota era melhor assim ou assim, é a pessoa que está à frente da comunicação do Benfica. É um tipo chamado Luís Bernardo, que há pouquíssimo tempo estava à frente da comunicação do Sporting. O que é um bocado bizarro. Eu ainda me lembro, quer dizer, não há hipótese nenhuma de eu amanhã estar a torcer pelo Sporting. Não há hipótese. Mas pelos vistos nos clubes isso agora é assim. É possível ir tirar um tipo que está no Sporting para dirigir a comunicação. Não estou a falar de jogadores e treinadores. Estou a falar já ao nível lama, só é preciso uma pá. Não precisa de... Mas isso, enfim, esse tipo de... talvez fosse conveniente, enquanto a gente vai ver o Benfica-Porto, e esses tipos faziam num estádio mais pequenino, faziam lá as suas tretas da comunicação. Então, quem sabe, há público para aquilo, se calhar. Bem comunicado, Luís! Boa, Luís, bem comunicado. Talvez haja, não tenho interesse. Pronto, é arranjar uma boa designação para essa associação e... Já temos aqui 4 sócios. O João Miguel Tavares fica assim ministro do Frame e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Pedro Mexia sente-se mecenas. Agrada-lhe a ideia de mecenato, Pedro Mexia? Agrada-me em geral e em particular também. Porque... Ocorreu-lhe esta semana a propósito da morte de Belmiro de Azevedo. Da morte de Belmiro de Azevedo, que tem uma dimensão, enfim, que é conhecida como empresário, mas que tem uma dimensão que me interessa particularmente e interessa a todas as pessoas que leem jornais, que foi aquele pacto. Houve, aliás, mesmo um documento publicado no início do Jornal Público com esse nome, o pacto entre a SONAI e aquele grupo de jornalistas, em grande parte saídos do Expresso, em 1990,
que fundou aquele jornal e que se quis um jornal de referência e que foi existindo estes anos todos, dando prejuízo. E que Belmiro de Azevedo manteve, embora às vezes rabujando um bocadinho, mas manteve. A certa altura referiu-se ao público dizendo que aquilo não é um negócio, é um predócio, é a famosa frase dele. E, no entanto, manteve. Porquê é que ele manteve? Bom, manteve certamente porque isso lhe dava algum prestígio, ter um jornal de referência, ser dono, porque, além de ser dono, tinha um historial que, aliás, foi esta semana confirmado por todos os diretores, jornalistas, etc., que passaram no Público, de não interferência editorial, o que é uma coisa bastante admirável em termos do que é ter um grupo de comunicação social. Aliás, a Bárbara Reis, ex-diretora do Público, conta numa crónica que escreveu a propósito da morte de Belmiro de Azevedo, que quando ele foi visitar as novas instalações, quis conhecer o José António Cerejo, Sim, que é o jornalista de investigação mais reputado do Público, e que foi ter com ele e lhe disse: é continuar a chateá-los. Tem graça vindo do patrão. Ele tinha uma particularidade de ser... Há uma frase que ele diz que a classe política usava em relação a ele, que é: ele é tão rico que até fala. No sentido que ele dizia o que lhe apetecia, às vezes, talvez cedendo-se um bocadinho. Houve um outro episódio, nomeadamente uma famosa ida à Assembleia da República, em que ele exigiu que os deputados estivessem lá às 8 da manhã, porque ele tinha que trabalhar, não era como eles. Em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, que ele disse que devia desaparecer. O pior possível, e a vários outros políticos. Portanto, sempre foi muito desbocado na medida em que tinha liberdade para o ser e em que de facto foi uma carreira empresarial feita... Que o Marcos Mendes não servia nem sequer para porteiro da SONAI. O que é manifestamente falso. É uma coisa ainda mais enxicalhante. Não, se as maçanetas fossem baixinhas... Não. É o meu pensar. Mas body shaming. Tu estás em body shaming. Mas o que acontece é que o que aconteceu com o Público, logo, praticamente desde o princípio, é capaz de ser o futuro do jornalismo, que é... aliás, há muitos jornais, um jornal como o Guardian, por exemplo, nós vemos o Guardian Online que está aberto e pedem-nos para nós fazermos uma doação. E, portanto, cada vez mais o jornalismo de referência vai ser uma obra de mecenato. Vai depender de pessoas que vejam aquilo não necessariamente como um negócio com um retorno financeiro muito forte, porque neste momento já não tem. Mas como algo com importância social. Mas claro que tem uma importância social e que as pessoas que têm uma fortuna também têm alguma responsabilidade social. E desse ponto de vista, independentemente do que se acha do Público, não é esse o ponto. É a ideia de haver um jornal que foi claramente importante no jornalismo português e que ainda é, e que não foi um negócio para ganhar dinheiro, e foi uma insistência, uma teimosia benéfica para o país de Belmiro de Azevedo, e acho que lhe devemos ser gratos por isso. Qual foi o segredo do sucesso de Belmiro de Azevedo, João Miguel Tavares? O segredo do sucesso há de ter sido a competência, mas aquilo que o separa e que o distingue de tantos outros, como disse bem o Pedro Mexia, é essa competência que ele realmente teve, vir aliada a uma independência e a uma falta de relação com o Estado. Essa falta de relação com o Estado português é aquilo que o distingue, é quase único. É quase único. Ele não precisou do Estado português para nada. E o Estado português retribuiu. E nota-se muito quando um empresário não precisa do Estado português. Porque são aquelas pessoas que, quando se lhe vão fazer entrevistas, falam com liberdade. E por isso não é por acaso que é ele, é Alexandre Soares dos Santos. São pessoas ricas que têm, curiosamente, dentro do território da distribuição, e realmente ir ao supermercado ainda não é uma coisa extremamente regulada pelo Estado português. E isso dá-lhes uma grande independência. Também têm negócios lá fora. E nós precisamos desesperadamente disso. E é por isso que houve... Foi muito... Tirando o famoso voto de não pesar do PCP, não é? Que é o PCP votar contra. Tirando isso, houve uma unanimidade muito grande, incluindo mesmo os jornalistas do Público. O Público é assumidamente, pelo menos a nível da direção é discutível, mas a nível da redação ninguém tem dúvida que é sobretudo um jornal de esquerda, como aliás todas as redações do país, porque estruturalmente a maior parte dos jornalistas são de facto de esquerda. E mesmo esses jornalistas de esquerda escreveram alguns textos realmente
comoventes e muito bonitos sobre o Belmiro de Azevedo, porque ele respeitou a independência deles. E isso não tem preço. Isso não tem preço e há poucos em Portugal. Nós precisamos mais de Belmiro de Azevedo. O Parlamento aprovou uma moção de pesar pela morte de Belmiro de Azevedo com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra, já referido pelo João Miguel Tavares, da bancada comunista. Como é que teria votado se fosse deputado, Ricardo Araújo Pereira? Eu teria votado favoravelmente, primeiro porque de mortuis nil nisi bonum, como sabem, não é? É latim faringítico. É latim faringítico, mas não, de mortuis nil nisi bonum. Acho que o teu medicamento tem efeitos secundários. Talvez. Mas não é só por causa disso. Há 2 ou 3 características do Belmiro de Azevedo que me agradavam. A primeira é o facto... O latim separado. A primeira... O latim dele é extremamente parecido com um espasmo. É uma língua morta e a minha está a caminhar para lá. Mas havia 2 ou 3 características no Belmiro de Azevedo que me agradavam, sendo que a primeira é, e talvez a mais importante, é o facto de ser um empresário que nunca quis nunca quis ter inputs para meter no nosso mindset através de um pitch. Não tinha essa conversa abominável. Era um daqueles tipos à antiga, né? Que vende mesmo coisas, produz coisas e vende-as e não sei o quê. Primeiro ponto. Segundo, por causa do público também, como disse o Pedro, público, boa ideia. E é o que tu dizes, provavelmente é o modelo. Eu achei graça quando disseste, talvez seja este o modelo do futuro, não é? É ver alguém que não se importa de perder dinheiro com um jornal. É o modelo em que estamos neste momento. E terceiro, também já disseram, é aquela história de não ser um desses empresários que enchem a boca com o liberalismo e não sei o quê, mas que depois mamam subsídios a torto e a direito. Andam sempre a queixar-se das pessoas do rendimento mínimo, mas mamam subsídios bem mais gordos do que os do rendimento mínimo, coisa que Belmiro de Azevedo não fazia. Agora, o PCP, atenção, dizer que o PCP votou contra não é equiparável a textos de pessoas nos jornais, porque um voto de pesar no Parlamento é um voto político, não é o equivalente a mandar um postal à família do Belmiro de Azevedo. Eu tenho a certeza que, pessoalmente, as pessoas do PCP ficaram, como é óbvio, teriam toda a disponibilidade para manifestar o seu pesar pessoal à família de Belmiro de Azevedo. Agora, quando um Parlamento vota um voto de pesar, não é o pesar pessoal que está em causa. São várias outras coisas que estão em causa. Sim, mas só não votas o pesar se a pessoa que morreu for realmente repugnante, for um ditador. Tipo Fidel, não é? Eu não diria necessariamente até por causa do argumento do latim macarrónico que usaste, em relação aos mortos há uma certa benevolência, pelo menos no momento em que eles morrem. E, portanto, evidentemente que a pessoa até pode não concordar, às vezes eles não concordam com o texto e negocia-se o texto. Está bem, é certo, mas é isso que eu estou a dizer. Agora, uma pessoa morreu... Aquilo é um voto político. Sim, está bem. Eles votaram contra o voto do pesar ao América Morim também. Portanto, eles votam contra votos pesar a ricos, a pessoas ricas. Tudo que é burguês, mas é para ir para a Sibéria. A proprietários de meios de produção e geradores de mais-valias. Exatamente, é isso. É Sibéria com eles. Não, isso é. Não é Sibéria. Isso é coerente, A semana foi marcada por outra morte, a morte do músico Zé Pedro, a figura carismática dos chutes e pontapés, um comendador, tal como o Pedro Mexia. Eu tenho uma história com o Zé Pedro, eu conhecia, eu praticamente não o conhecia, tive com ele meio de vezes e o que eu tenho a dizer sobre ele é o que todas as pessoas com mais conhecimento de causa do que eu disseram sobre ele ser um fã de música. Aliás, metade das vezes que eu ouvi foi em concertos, e ser uma pessoa muito generosa com os mais novos e muito atenta, e de ser uma pessoa genuinamente porreira, é a palavra, uma pessoa sem estrelas, sem manias. E houve um episódio que foi justamente depois de ter havido essa história da comenda, eu estive num debate sobre música e literatura com o Zé Pedro. E quando o Zé Pedro falou pela primeira vez, disse, porque os chutes tinham sido condecorados pelo Presidente Sampaio. E o Zé Pedro, quando falou, disse assim, queria aqui saudar o meu colega comendador, Pedro Mexia. Isto também queria dizer que a minha comenda vale mais que a tua, porque não foi dada pelo cavaco. E, portanto, esta história só... Quer dizer, o tom sempre totalmente descomplexado, descomprometido, afável, elegante que ele tinha, acho que até vai muito para além, pelo menos no meu caso,
da questão da musical ou da questão dos chutes, mas era uma figura que era muito fácil de gostar. Há de facto uma espécie de unanimidade que se revelou em relação ao Zé Pedro, de que era em Portugal o gajo mais fixe do rock. Isso foi muito repetido. Pode dizer-se que o ícone foi mais importante do que o músico, no caso do Zé Pedro, João Miguel Tavares? Eu acho que sim. É porque ele não era só o gajo mais fixe do rock. A sensação que dava é que ele era mesmo o gajo mais fixe do país. Porque qualquer pessoa que se encontrasse com ele 5 minutos, e atenção, eu nem sequer tenho nenhuma grande relação afetiva com os chutes e pontapés, mas ele era sempre de uma simpatia extrema para já por isto. Ele mantinha-se genuinamente interessado pelas coisas todas. Então nós encontrávamos na rua e ele via o Governo de Sombra, mas não era só ver o Governo de Sombra, era depois ele quase se assumia como fã do Governo de Sombra. E se fosse isso, ele era fã de tudo, parecia, e era de uma imensa generosidade e de uma simpatia absolutamente contagiante. É uma coisa muito difícil de passar, porque não é sequer aquele lado polido, mas que é aquele lado socialmente polido, que parece falso, parece uma coisa tão genuína que quer dizer, eu acho, não sei, se eu fosse jornalista ia tentar encontrar um gajo em Portugal que não gostasse de Zé Pedro. Eu acho que não havia. Não encontrei uma pessoa que dissesse realmente aquele tipo foi muito desagradável comigo. Não havia. Não havia até, mesmo ele, por razões pessoais, ainda por cima, ele esteve num hospital com o Rui Cabral numa altura em que eu também ela tinha um familiar muito próximo e, portanto, estamos a falar, como toda a gente sabe, do transplante ao fígado, ele falou muito nisso. E no hospital, não é? Em que ele estava na situação mais frágil, era igual, toda a gente adorava o Zé Pedro, era encantador para todas as pessoas. Portanto, era mesmo assim. E isso Portugal sente como uma grande perda e é completamente merecida, aquelas filas intermináveis para o ver. Quanto ao Ricardo, é público que o conheceu, até porque os chutes e pontapés estiveram num dos programas do Gato Fedorento. Tem alguma memória em particular desse encontro no Diz que é uma espécie de magazine? Quer dizer, encontramos várias vezes. Sim, esta aqui foi aquela que foi sim, exatamente. mais evidente. Mas não é nada surpreendente para mim a unanimidade que a gente tem registado. Não é? Toda a gente vem dizer isso. Porque era uma pessoa, de facto, fulgurantemente simpática. Era uma pessoa junto da qual dava gosto de estar. Mesmo que ele estivesse só calado. Era uma espécie de... Boa onda. Sim, é paz. Estava sossegado ali ao pé dele. E era isso. Era a prova de que uma pessoa pode ser um mito e ser uma pessoa. E ser uma pessoa, exatamente. Ele falava connosco mesmo como se nós fôssemos pessoas. É uma coisa que eu prezo sempre. Temos de saltar já para os decretos. É melhor. É a altura de o Pedro Mexia decretar IMIA. IMIA, que é o imposto mobiliário sobre os bens... Desculpa, o imposto municipal sobre os imóveis ardidos. Porque houve esta discussão no Parlamento em que o PSD fez uma proposta para isentar de IMI os prédios ou as empresas também atingidos pelos incêndios que arderam ou que ficaram destruídos ou danificados. E o PS e a esquerda, em geral, votou contra e não deixou passar essa proposta. Bom, não deixou passar essa proposta com um argumento válido, que é isso é matéria municipal. Bom, e se o argumento é só esse, porque realmente é absolutamente escandaloso que uma pessoa tenha perdido a sua casa e vá pagar IMI sobre as ruínas da casa que perdeu. E o argumento do PS, que é um argumento formal e que faz todo o sentido, dizer, não, nós não vamos tomar essa decisão porque isso cabe às câmaras. Bom, então eu espero agora que as câmaras socialistas, tal como a Câmara do PSD de Vila de Rei já anunciou, que as câmaras, portanto, a nível local, digam, não, estas pessoas estão dispensadas de pagar IMI, porque não é absolutamente... Há formas de taxar o património que já são discutíveis. Taxar o património destruído é realmente um insulto às pessoas que foram vítimas dos incêndios. O João Miguel Tavares decreta debates. Sim, decreta debates, porque aparentemente Rui Rio e Santana Lopes estão finalmente a discutir de que forma em que hão de debater e que esses debates aparentemente vão-se mesmo realizar. E eu acho que é em boa hora e já tarda, porque é verdadeiramente deprimente assistir ao estado em que se encontra o PSD. Daqui a nada falta um mês para ser eleito o futuro líder do partido. E nós
andamos por ali e praticamente não vimos nada. Não vimos nada. Eu não sei o que é que eles andam a debater, mas ideias para o país e verdadeiramente o que é que eles querem fazer com o partido não deve ser. Acho que eles estão à procura de ideias diferentes para terem os debates, porque por enquanto ainda não houve sendo do outro. Não é? Sendo que deve haver poucas alturas onde um debate ideológico... diferentes, não é? E antes de lugar um debate. Sim, acho que é este... Deve haver poucas alturas onde esse debate ideológico seja mais importante. O país precisa desse debate ideológico. O país precisa que o PSD decida o que é que nos propõe. E não se vê nada. Debates, por amor de Deus, falem. O Ricardo Araújo Pereira decreta faringite para todos. Não é nada. Infelizmente não. Mas gostava. Mas recomendo, é realmente muito agradável. Não é decreto para sempre. Para sempre. Mas não é faringite. É, nem o filme do Steven Spielberg. São diamantes. Porque a Sodian, empresa estatal angolana de diamantes, anunciou o fim da sua parceria com Isabel dos Santos. Dizem eles que esta parceria só gerou custos. Que é muito surpreendente. É muito surpreendente. E, portanto, ao que parece, estes diamantes não são para sempre. A Isabel dos Santos ficou sem eles também. Já tinha ficado sem o petróleo, agora sem os diamantes, teme-se o pior. E está concluída assim mais uma reunião semanal, desta vez acompanhada pela tosse de Ricardo Araújo Pereira. Esperemos que não tenhamos ficado todos contaminados. 2 a 8 dias, se estivermos todos de saúde, à hora habitual, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.